Olá meus amigos, tudo bem? Então, esse vídeo eu resolvi gravar porque eu tenho sentido que algumas pessoas estão tendo dificuldades de estudar nesse período da pandemia. E essa dificuldade ela tem acontecido por algumas razões. Uma delas é que as pessoas não sabem ainda, algumas não sabem, qual a carreira prestar. Isso de fato dificulta muito a organização do estudo. Eu tenho batido muito na tecla do direcionamento, tenho feito vídeos, cursos gratuitos específicos por carreiras. O direcionamento ele vai te ajudar muito na sua caminhada, vai encurtar a sua caminhada de aprovação. Eu tenho visto isso na prática. Pessoas que estudam 2 anos para concurso têm conseguido a sua aprovação de maneira muito mais rápida. Por quê? Porque você consegue de maneira muito mais eficiente aproveitar aquelas matérias que serão mais importantes na sua carreira, na carreira que você vai prestar o concurso. Agora, se você não sabe essa carreira, essa organização inicial, de fato, ela dificulta um pouco a estratégia que você vai estudar, sobretudo as matérias que você vai priorizar no concurso. Então, para estas pessoas é que eu queria gravar esse vídeo nesse momento, que eu sinto que existem pessoas nessa situação. Então essa é uma particularidade. E a outra particularidade que eu tenho também percebido, e esse vídeo também vai servir para esse tipo de pessoa, não sei se é o seu caso especificamente, que é o seguinte: professor, eu já sei qual é a minha carreira, eu já defini um nicho de concurso, isso é importante, então eu quero fazer promotor, eu quero ser defensor, eu quero ser magistrado. Mas professor, eu estou com dificuldade nesse momento de encontrar uma rotina. Nós estamos vivendo uma pandemia e essa pandemia tem nos alterado realmente a rotina de trabalho, a rotina de casa. Para quem tem filho, os filhos estão em casa, estão tendo que assistir aula em casa, tem que fazer muitas vezes almoço, limpar a casa. Enfim, existe uma série de particularidades nesse momento que nós estamos vivendo que tem, digamos, impedido de você adquirir uma rotina. Então esse vídeo também vai servir para você. Por quê? Vamos lá. Para quem ainda não sabe exatamente qual a carreira prestar, e isso tem sido um bloqueio para você começar a estudar, porque quando a gente não sabe de fato o que nós vamos priorizar, qual é o nosso foco, qual é a carreira que a gente gostaria de prestar, isso às vezes causa um bloqueio na nossa preparação. E o que acontece? A gente acaba postergando o início do nosso estudo. A gente acaba deixando para depois, sobre esse viés ou sobre essa justificativa de que a gente ainda não sabe exatamente o que nós vamos priorizar, sequer quais são as questões de concurso que a gente vai estudar. Então, para você que está com essa dúvida ainda, você tem às vezes uma breve noção, eu gostaria de, mas não sei exatamente o que fazer. Você vai fazer o seguinte: essa dica também vai servir para as pessoas que já sabem, mas que estão com uma rotina aí um pouco alteradas. E a caminhada de concurso, como ele é um hábito, ele é uma rotina, é muito ruim quando a gente quebra. A gente fica lá, estuda um dia, aí a gente fica 3 dias sem estudar. Isso causa um desânimo muito grande na hora de voltar a estudar, porque a gente vê que a gente está sem rotina, sem aquele hábito. É igual exercício físico, é muito similar. Se você tem o costume de fazer exercício físico todos os dias, aqueles 2 dias que você fica sem fazer, no terceiro dia você já começa a desanimar. Você perdeu ali aquele ciclo, você perdeu aquela rotina. Ou para você que faz 3 vezes por semana, por exemplo, se você faz só uma, né? Nessa semana eu só fiz um dia. Pô, isso dá um desânimo para outra semana muito grande, né? Porque você não manteve aquela rotina que você pré-estabeleceu. Então, vai servir também para você. O que eu sugiro nesse momento? Pare tudo. Então, se você não sabe ou se você não tem uma rotina pré-estabelecida ainda, e foque em direito constitucional e direito administrativo. Isso vai servir para você em vários sentidos. Por quê? Para você que está perdido, para você que não sabe exatamente qual concurso que vai prestar, essas 2 carreiras elas são fundamentais em todos os concursos. Então, em todo o ciclo, para quem já assistiu a minha aula sobre os ciclos estruturados, os 4 ciclos, em toda a carreira administrativa e constitucional,
está no ciclo estrutural, ou seja, são as matérias aí estruturais, básicas, que vão ser fundamentais na sua caminhada. Então, isso não pode, você que não sabe exatamente qual a carreira ainda que você vai prestar, isso não pode ser um empecilho para que você comece o seu estudo. Comece com constitucional e administrativo. Pegue um bom livro, um livro para concurso. Aliás, eu gravei um vídeo sobre isso recentemente. Um livro para concurso. Não pegue esses super manuais enormes que não têm a pegada de concurso. Você vai estudar muita coisa, não vai conseguir assimilar e vai ser muito além do que você deveria estudar para concurso. Esses livros não vão te dar o entendimento da jurisprudência que você precisa para concurso. Por quê? Porque o foco do livro é outro. Então, preocupe-se em pegar um bom livro nesse momento. Eu já gravei um vídeo, procure lá no canal do YouTube que você vai encontrar um vídeo que eu falei sobre livros para concurso, como que você deve se orientar. Eu não indico o livro específico, mas eu falo como que você deve se orientar. Então, vai ser bom por quê? Porque você vai ter que comprar apenas 2 livros, um livro de constitucional e um livro de administrativo. E aí você vai fazer o que nesse momento? Você tem só 2 matérias para estudar, concentre-se nessas matérias e aí você vai fazer um bom resumo destas matérias. Fundamental nesse momento que você faça isso. Não só estude. Então, se você que está perdido, você que não sabe exatamente qual a carreira, foque nessas 2 matérias somente. Pegue um livro para cada, um bom livro para concurso, de preferência atualizado, e faça resumo desses livros. Esse resumo, como eu já expliquei em vários outros vídeos, será o seu material de estudo daqui para frente. Você só vai estudar o seu material de resumo através de revisões periódicas que você vai fazer. Então não tem problema se você só vai focar nessas 2 matérias. Você está dando um passo muito grande, você não está parando de estudar, você está estudando e você está estudando as matérias que são mais importantes para você. E aí você vai ter a oportunidade de continuar estudando essas matérias posteriormente, quando você definir o nicho de estudo. Você não vai deixar de estudar, só que você vai fazer a partir agora das revisões que você vai ter do seu material. Professor, você que tem a metodologia questão vem primeiro, qual a questão que eu vou priorizar? Qual a carreira que eu vou priorizar na busca de questões? Pegue questões mais genéricas, não precisa priorizar uma determinada carreira. Se você tem uma ideia, eu gostaria de fazer algo na carreira jurídica, então, poxa, pega lá a questão da magistratura, defensoria, de promotor, de procurador do estado, procurador do município, tudo tá valendo. Pega lá questões de constitucional destas carreiras, pega questões administrativas dessas carreiras. Não, professor, eu gostaria de fazer mais da área jurídica também, mas mais carreira de analista, de técnico. Então procure questões de administrativo e de constitucional destas carreiras de técnico, de analista. Você vai ver que vai ter muito aí nesse tipo de concurso perfil da letra de lei. Mas é fundamental que você leia as questões antes de começar a estudar. Mas a dica desse vídeo é: priorize constitucional e administrativo. Então essa é uma caminhada segura, você vai se sentir bem de estar começando a estudar, de não estar parado nesse momento e você quer, às vezes você tem tempo, você tem disponibilidade de estudo, mas está perdido. Então você pega essas 2 matérias, você só vai comprar 2 livros e vai ter oportunidade de ter mais tranquilidade de estudar essas 2 matérias. E essa dica, ela vai servir também para você que está sem uma rotina, que você está meio doida nesse momento aí, esse momento meio doido que nós estamos vivendo, você vai parar de estressar um pouco, né? Eu não consegui estudar ontem, não consegui estudar hoje. Porque você vai ter 2 matérias só. Porque no ciclo estrutural, por exemplo, da magistratura, de promotor, de defensor, de procurador do estado, você tem 6 matérias. Então é uma matéria por dia. E aí quando a gente não tem uma rotina, é muito ruim mesmo. Poxa, eu não estudei segunda, nem terça e nem quarta. Aí vou voltar a estudar quinta. Poxa, eu não estudei a matéria de segunda, nem a matéria de terça, nem a matéria de quarta. Vou só estudar a matéria de quinta. Isso dá um desânimo absurdo. Mas quando você tem só 2 matérias para estudar, ainda que você não estude um dia ou não estude 2 dias, no terceiro dia você pega essa matéria de novo. Então, isso fica mais tranquilo. E aí você pode revezar mesmo. Reveza o estudo de constitucional e administrativo, tá bom? Porque aí pelo menos você estuda 2 matérias ao mesmo tempo. Não estuda uma matéria só, não. Eu prefiro estudar, já que você vai decidir por estudar, pegue essas 2 matérias. Mesmo que você já saiba o seu nicho, tá bom? Já saiba o seu nicho. Então,
que vai acontecer? Você vai aproveitar o seu tempo de estudo, vai estudar essas duas matérias muito importantes e quando tudo isso passar, quando você restabelecer uma rotina, um hábito, horário mais estabelecidos de estudo, aí você volta a estudar as demais matérias importantes do ciclo estrutural, por exemplo, ou se você já passou pelo ciclo estrutural, você vai no ciclo secundário. Mas veja, você já fez um estudo massa, um estudo bacana, com um bom resumo atualizado seu de constitucional administrativo. Ou seja, você não está parado, você está lá na frente. Nessas duas matérias você está lá na frente. E aí você vai possibilitar sempre agora o quê? Um processo de revisão dessas matérias e é um momento então de agregação cíclica, ou seja, você vai sempre agora cada vez mais condensar, estabelecer aquele conteúdo na sua mente cada vez mais que você fizer as revisões. Então essa é uma dica muito bacana, muito especial para você que está numa rotina meio maluca ou para você que não sabe ainda o nicho de estudo. Essa dica serve para essas duas situações, de tal forma que isso não será um empecilho então para que você cause uma angústia, porque às vezes a gente quer e não consegue em razão dessas dificuldades e isso nos causa uma angústia e é exatamente contra a angústia, contra a ansiedade que é a minha maior luta aí no estudo para concurso, tirar isso, minimizar isso ao máximo para que você tenha fluidez, você veja onde você esteja indo e estude de maneira direcionada, aproveitando ao máximo a sua caminhada, aproveitando ao máximo a sua estratégia. Então, eu não tenho dúvidas que nesse momento, para quem está vivendo uma dessas duas situações, ou as duas situações, né, você pode estar com a rotina meio maluca e também não saber exatamente o nicho que você ainda definiu. Isso vai te acalmar e isso vai te ajudar. Você vai estar estudando, você vai estar se direcionando, você vai estar estudando e vai estar se preparando e aí vai depois estudar as demais matérias quando tudo estiver mais organizado. Tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus, contem comigo e bons estudos. Vamos lá.